Olá pessoal, eu sou o professor Douglas. Vamos dar início à aula de Excel, onde estarei em algumas pautas e algumas orientações para vocês estudarem para casa a respeito das fórmulas, tá? Das fórmulas. Como se trata do programa chamado Excel, da nossa plataforma pacote Office, seja na qual for você estiver utilizando, tá? 2010, 2016, 2019, o que muda aí da nossa versão 2010 é mais o layout, né? Alguns outros aspectos, mas as orientações na prática e teórica são as mesmas, tá? O que não podemos esquecer é que o nosso Microsoft Excel é uma planilha eletrônica de cálculos que oferece inúmeros recursos, tá? Ela vai permitir a facilidade, manuseio, tá? Para você trabalhar, desenvolver o seu trabalho. Então vamos lá, gente. Eu vou montar uma tabelinha, passar algumas orientações para vocês treinarem, praticarem em casa, tá? Primeiro é abrir o programa Excel, tá? Se você tiver um ícone na área de trabalho, um acesso, você encontre o Microsoft Excel, tá? Já pode abrir. Ou acompanhe o professor como na sala de aula, tá? O que eu vou pedir para vocês é acionarem a tecla Windows mais R, aquele famoso executar. Como ali na minha caixinha de diálogos está já digitado WinWord, tá? Ele vai abrir o Microsoft Word. No caso do Excel, é simplesmente você digitar o nome do programa Excel. Eu vou digitar aqui Excel. Não tem problema se você esteja digitando tudo em letra minúscula, maiúscula, minúscula, tá? Digitou Excel, confirma OK. E conforme está dizendo aqui, o Windows abrirá para você. Vamos esperar aqui carregar e inicializar o nosso Excel. Pronto. Estamos aqui com o Excel, a nossa planilha eletrônica. A área de trabalho do Excel é chamada planilha. É uma estrutura chamada tabela, formada por colunas e linhas. As colunas são identificadas em ordem alfabética, uma quantidade exagerada demais a quantidade de colunas que o Excel tem, tá? E quantidade de linhas também, muitas linhas, muitas colunas, muitas células. Então as linhas são identificadas em ordem numérica crescente, tá? Depois vocês vão ter aí as opções de movimentar a barra de rolagem, vão ver realmente que são muitas colunas, muitas linhas, muitas células, tá? É uma planilha de cálculos que oferece inúmeros recursos, tá? Mas vamos lá. A nossa planilha do Excel, a área de trabalho, em alguns, dependendo da versão, ele vem aqui ó, como a minha, tem aqui a Plan 1, Plan 2 e Plan 3, tá? Dependendo da sua planilha, da sua versão, vai estar só com a planilha número 1, Plan 1. Mas, porém, temos essa folhinha de inserir planilha, ou você pode acionar também com Shift F11, ou dar um clique, ele vai abrir quantas planilhas você desejar para o seu trabalho, que são nada mais do que pasta, onde vai gerenciar, organizar os seus arquivos, os seus trabalhos, tá ok? Então, eu vou vou utilizar aqui a planilha número 1, tá ok? Na planilha número 1, vou pedir para vocês direcionarem o cursor do mouse sobre a palavra da planilha número 1 e dar um clique duplo. Você pode dar um clique duplo, tá vendo? Você vai perceber que ela vai ficar aqui, ó, o contexto da palavra vai ficar selecionada, tá? E aqui dentro você pode apagar e alterar, trocando aí para um outro nome, uma identificação dessa sua pasta, tá? Você também pode, de repente, estava lá, ó, lá na célula A1, na planilha número 1, você pode também clicar com o botão direito sobre o nome dessa pasta e procurar aqui na lista a opção chamada renomear, certo? Eu vou colocar aqui a ação que será ministrada na aula de hoje, tá? Vou pedir para vocês que acompanhem com o caderninho ali do lado, né, para executar algumas anotações, vão pausando o vídeo, né? Acompanhem também na apostila, leiam a apostila, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar o professor no grupo, digitar lá a mensagem, ou mandar em áudio ou em vídeo. Estarei aí à disposição, esclarecendo e tirando as dúvidas de vocês, ok? Então,
Na apostila de vocês, tá? O conteúdo de exercício que eu vou estar aqui ministrando, tá? Vocês vão encontrar na página do livro, do módulo de Excel de contabilidade, na página número 9, tá bom? Tanto na página 8 quanto no número 9. Lá na página 8 vai estar lá o título dizendo fórmulas. Fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores na planilha, tá? Então esse é o título. Então, a gente vamos esclarecer, tirar todas as dúvidas a respeito das fórmulas, que parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Mas porém, o que acontece? Se a pessoa não estiver esclarecida, familiarizada com essa ação de fórmula, quando ele se deparar com as funções, ele vai, meu Deus do céu, o que é isso? É uma coisa simples, só precisa ser trabalhada corretamente, tá? E como que eu vou trabalhar? Estudando, simples, praticando, tá ok? Não é só assistir a videoaula, olhar na apostila, fazer, responder alguma atividade que o professor estiver fazendo. Não pode, no estudo nunca é demais. Então, aqui onde eu pedi para vocês renomear, vamos colocar aqui o título chamado Fórmulas, tá bom? Vamos colocar aqui Fórmulas, ok? Depois de colocou o título aqui Fórmulas, você vai dar um Enter para gravar. Esqueci, tá? Não esqueçam aqui, ó, botão direito, se precisar renomear alguma letrinha que faltou ali, alguma coisa, é só clicar aqui e renomear, tá? Tem outras opções de excluir, opções de inserir, tá? Então vamos lá, terminou de renomear, dá um Enter, ok? Nos encontramos aqui na nossa A1, que é o encontro, é a célula. Célula é o encontro entre colunas e linhas, onde são digitados, inseridas informações e cálculos, tá? a serem processados pelo computador. Então aqui eu tenho a célula A1, coluna A, com a linha número 1. Vou pedir para vocês aumentarem um pouquinho aqui o nível do zoom, tá? Eu vou aumentando aqui, vou deixar por enquanto aqui uns 160, não sei como que está a resolução do monitor de vocês, da tela, mas aumenta um pouquinho para facilitar na hora da digitação. Na célula 1, o exercício a respeito das fórmulas, que são equações executadas em cálculos sobre valores da planilha, simplesmente vamos utilizar aqui operadores aritméticos. Então vamos utilizar aqui o operador chamado adição, subtração, multiplicação e divisão. Um exercício fácil, vocês vão poder treinar, praticar e depois se preparem que vou aumentar um pouquinho mais o nível, né? Não dificultando, mas mostrando que realmente o Excel é bem profundo de conhecimento de ferramentas, né, em valores de planilha. Não esquecendo que as aulas são reforços, né? De repente falando, eu já peguei essa matéria, né? Um aprendizado, uma matéria nunca é demais. Então tenta rever novamente, assiste as aulas que foram passadas, tirem as dúvidas. É inadmissível o aluno ficar com dúvida, ele tem que explorar os conhecimentos, procurar o seu professor, né? E sanar isso. Então vamos lá. Aqui na célula 1, eu vou pedir para vocês digitarem um título. Vamos digitar aqui adição. Adição. Ok? Feito isso, o que eu vou pedir para vocês? Prestem bem atenção. O exercício que eu estiver aqui acompanhando, vocês depois vão treinar, vão executar sozinhos. Eu vou pedir para vocês darem o Enter. Vamos para a célula 2, correto? Na célula 2, vamos fazer aqui adição, né? É a ação onde você vai calcular e somar, tá? E a ação que você vai utilizar dentro do Excel é a mesma da escola, na matemática. Então a gente vai utilizar o sinalzinho de mais, aquela cruzinha, tá ok? Então vamos aqui fazer um exercício, para vocês já vão entender. Primeiro, como é que é um título, eu vou pedir para vocês darem um Enter, depois vão clicar, tá? Ou podem usar o controle de setas, você pode mover aquele controle de setas do teclado, né, para a esquerda, para a direita, que são essas aqui, ó, esquerda, direita, para cima, para baixo, você pode também mover de uma célula para outra, ok? Então, voltem para a célula 1, ao título, vamos colocar aqui o João. Então, o João, ele foi até o shopping, passou na frente de uma loja, né, achou bacana ali uma camisa, né, um preço bacana, uma promoção, opa, vou aproveitar, tá? E essa camisa aí R$50, vou digitar 50, ok? Nessa ação de R$50, eu não vou colocar aqui vírgula 00, tá?
eu vou simplesmente colocar R$50 e pressionar a tecla Enter para que eu possa converter esse valor, tá, em formato de contabilização. Vejam só que a minha formatação aqui, ó, o sistema já reconheceu devido a algum trabalho anterior aí, ele já veio automaticamente com essa formatação. Tá? Então no meu eu vou zerar, eu vou entrar aqui na caixinha do grupo chamado número, em contábil, e vou colocar aqui somente número. Opa, vou colocar aqui o geral, cadê? Pronto, geral. Tá? Que provavelmente vai estar no lado de vocês, inclusive está até aqui numa cor azul, vou deixar aqui como automático, tá bom? E na de vocês, assim que vocês pressionarem a tecla Enter, digitarei o valor de 50, que vai... Voltem, né, para essa célula e utilizei nesse mesmo grupo de número o valor de contabilização, né, o formato de número de contabilização, onde na setinha ao lado vocês vão escolher o português Brasil, foi convertido com sucesso, certo? O João passou ali com quem ele estava e acabou ali, falou, ó, vamos comer um lanchinho, né? Seja ali qual for o lanche, vamos beber um suco. E, bom, o total ali dos gastos na lanchonete foi de R$75. Vou colocar aqui R$75, não é necessário colocar vírgula 00, só 75 e Enter, ok? Volta para a célula e faça a mesma ação que você aplicou anteriormente. Vamos até o grupo número, formato de número de contabilização, não é necessário clicar na setinha, dessa vez clica direto, ele vai converter, né, para o estilo de moeda. Okay? Vamos para a próxima célula, A4. Da A4, passou numa determinada loja, encontrou um tênis bacana, e esse tênis aí foi o valor de R$300, certo? Então ele colocou aqui R$300, Enter. E passou também numa determinada lojinha de informática ou de acessórios aí, e acabou comprando aí um cabo de USB, colocou uma película no seu celular, uma capinha e gastou aí R$60. Vejam só que o valor anterior, o sistema automaticamente, né, reconheceu que os valores abaixo seriam em formato de contabilização e já colocou R cifrão. Caso não tenha ficado para vocês, quem está participando, né, é só voltar a selecionar a célula e colocar no formato de contabilização. Então, vou colocar aqui R$60 e dar um Enter. Vejam só que aplicou, tá? Certo? Lá. Caso não, é só voltar para as células, que as células tiverem selecionado, ou apenas uma, e colocar aqui no formato de contabilização. Ok? Bom, depois em partes em casa, o João falou, caramba, eu gastei bem. Quanto será que eu gastei? Então vamos obter aqui o resultado a partir da célula A7. Na A7, vou aplicar a técnica, né, do chamado fórmulas dentro do Excel. Fórmulas são pré-definições executadas em cálculos sobre valores da planilha. Uma fórmula no Excel, né, dentro da planilha, sempre deverá iniciar com o sinal de igual. O sinal de igual no teclado virtual de vocês está aqui, ó, bem vizinho da esquerda da tecla Backspace, a tecla de apagar, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui dentro, acione aí, sinal de igual. Iniciou o sinal de igual, toda ação que você clicar ou ser digitado em valores e planilhas serão, né, obtida com êxito aí através do nosso Excel, ok? Muito bem, o meu objetivo aqui é saber o valor de gastos. Foram 4 gastos do João, R$50 da camisa, né? 75 aí foi na lanchonete, R$300 foi o tênis e 60 na lojinha de informática, tá? Então, qual foi o primeiro valor de gasto? R$50 da camisa. Então, vou simplesmente clicar sobre a célula A2. Na 2, onde está o valor. Não precisa colocar aqui o valor de R$50. Vou solicitar somente o clique para que seja selecionado e o Excel identifique que A2, o valor que esteja ali dentro, independente se futuramente vai ser alterado ou não, ele vai calcular, né, essa ação. Então, adição, sinalzinho de mais no seu teclado numérico. Tente utilizar o teclado numérico do lado direito, sinalzinho de mais, adição. Deixa eu minimizar aqui. Pronto. O meu já vou acionar. Mas, qual foi o segundo gasto da lista, né, do João? R$75 na lanchonete. Então, clico sobre o valor. Selecionou aqui, ó,
Notem que tanto a 2 quanto a 3 ele vai identificando, né, a seleção e os caracteres de uma determinada cor para diferenciar aí, ajudar a compreensão dos cálculos. Teve mais gastos? Tivemos mais gastos do João? Teve mais gasto do João? Sim. Qual foi esse gasto? R$300. Então, direcione o cursor sobre a célula. Opa, professor, mas falta, né, dizer para a planilha que será acionado, né, calculado mais um valor. Então, vai ser calculado, somado, mais. Tem que colocar mais. Clique em 300. Tem mais gasto, João? Tem. Tem mais um gasto aqui, além do tênis, os R$60 na loja de informática. Então, mais. Qual que é o último gasto dele? É o último? É o último. R$60. Clicou, A5. Então, igual a 2, mais A3, mais A4, mais A5. Tem mais gasto? Não. Então, não tem necessidade, nem... mesmo que você coloque mais, o sistema vai identificar aí como uma ação, um erro, ele vai alertar que não tem necessidade de colocar nenhuma um operador aritmético, seja qual for outra situação, tá bem? Então, R$50 mais 75 mais 300 mais 60, ok? Verificando que as células estão todas selecionadas, né? O que eu vou obter? O resultado, pressionando a tecla Enter. Se vocês clicarem nessa célula desse valor, vejam que aqui na caixa de fórmula, né, a barra de fórmula, ele vai mostrar lá, igual a 2, mais a 3, mais a 4, mais a 5, ok? Caso venha precisar alterar o que você percebeu que teve algum erro ali de células invertidas, é só, não precisa clicar aqui e apagar, é só clicar 2 vezes sobre a célula, ele vai mostrar aqui todas as células novamente ativadas com seus operadores, né? No caso o operador aritmético aqui, a adição, tá? Outra ação que você pode também alterar, vou dar um Enter para confirmar, fechar aqui o campo de fórmula, é aqui na barra de fórmula, você pode clicar aqui, ó, e alterar ou adicionar, seja qual for a ação, e dar um Enter para fechar. Então o João gastou R$485. Vejam só que bacana. Se porventura nesse cálculo que o João estava já fazendo em casa, teve, caramba, gastei tudo isso. De repente ele percebeu, caramba, a camisa não foi R$50, foi R$55. Então se ele alterar esse valor aqui dentro, ó, clicar aqui dentro e alterar, ou ali na caixa de fórmula, na barra de fórmula, colocar ali, ó, alteração, quando ele der um Enter, vejam só, R$485. Se você pressionar a tecla Enter, olha lá, ele vai alterando, já vai para 490. Tá vendo que bacana? Então qualquer valores sobre essas células vai influenciar, né? Vai ser alterado ali na estrutura da célula. Então pratiquem, façam uma lista aí, né, com alguns valores, usem a criatividade, mas da maneira certa, certo? Ok. Vou pular aqui essa coluna B, vou pedir para vocês clicarem na coluna C, na C1. Na C1 vocês vão digitar subtração, ok? E dê um Enter. Feito isso, antes de eu solicitar que vocês cliquem aqui no título, coloquem um negrito, coloquem o alinhamento centralizado, que eu já estou colocando centralizado e negrito. Caso venha ficar muito apertadinho o contexto ou ultrapassar entre a coluna que você estiver trabalhando e a coluna à frente, entre essas duas setinhas duplas, você vai clicar e segurar o clique. Vejam que ele vai mostrar ali a medida, na 8,83, 64 pixels, e vai puxar, aumentando mais a coluna lá, tá vendo? Ele vai aumentando ali um pouquinho mais a coluna. Você deixa um tamanho não muito exagerado, coloca ali um tamanho que fica ali o contexto, você consiga visualizar e compreender que aquela célula, o título está centralizado. Vejam só. Isso acontece tipo assim, ó, ultrapassando, cortando, o texto passando, parece que está passando para a próxima célula que é a D, mas não. Então você pode também aumentar. Outra técnica que você também pode executar é direcionar o cursor quando o caso estiver ultrapassando. Você vem aqui, ó, entre a C e a D nesse exercício e dá um clique duplo. Tec, tec. Quando você clicar, ele automaticamente vai deixar a medida exata para a quantidade de caracteres, deixando aqui, ó, centralizado em negrito ali dentro, a visualização dentro dessa única célula chamada C1. Perfeito? Vamos para C2. C2. Na C2, vamos lá.
Você ganhou do seu pai, da sua mãe, né, seu responsável, padrinho, né, uma mesada, né, um dinheirinho aí e tal, uma gratificação da empresa e aquele valor à parte, né, e você vai desfrutar de uma certa maneira, vai gastar, né, pagar contas. Então vamos colocar um valor aqui que seja um valor de R$ 600. Não sei por que estou passando esse valor aqui, né? Então, R$ 600. Esses 600 preciso deixar em contabilização, o valor em real. Pronto, convertido com sucesso. Lembram disso? Muito bem. Agora eu vou pedir para vocês pularem essa célula, que seria C3, e para C4, tá? Bom, vou ter que pagar a conta de luz, né? Ah, mas eu não pago conta de luz, eu ganhei esse valor aí do meu pai, de alguém, e vou comprar uma camisa, um boné. Usem a criatividade, coloque alguns gastos, alguns valores. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esses R$ 600, né? Eu vou comprar um teclado novo, né? Então eu vou comprar um teclado novo aí bacana, seja ele qual for o teclado, vou pagar R$ 150, né? R$ 150 é nesse teclado. Vou dar um Enter. O que eu vou fazer? Ah, preciso colocar uma película no meu celular, que está sem película. Então vou colocar aqui uma película de gel, uma película de vidro, não sei quanto que tá. Vou colocar aqui uma película, valor de R$ 25, ok? Dei um pulinho aí, pedi à noite aí uma pizza, né? Em casa lá, tá, meus filhos, né? Meus pais, meus irmãos lá, gastei uma pizza aí de R$ 143, tá ok? E o que eu preciso? Vou precisar comprar um tênis. Eu preciso comprar um tênis. Achei um tênis de uma marca bem bacana, numa promoção aí no site, né? Não tem como ficar saindo, né, em shopping, né, nos dias que estamos. Então eu vou comprar na internet. Paguei aí com frete, um valor aí com tênis e tudo. Pagaram aí R$ 256,20. Esse é o valor do tênis, ok? Muito bem. 4 valores. Vou pegar esses 4 valores, tá? Poderia cada um deles ficar convertendo, ó. Tag, converte o outro. Então, como são 4, poderia até ganhar, né? Seria rápido, vamos dizer assim. Mas imagina uma lista enorme de valores se você ficar convertendo célula por célula, valor por valores. Então, selecione ó, com a cruz branca, seleciono aqui os valores, vem aqui no valor de contabilização e converte tudo uma vez só, ok? Vou pular uma célula aqui na C9 e vou calcular, né, o quanto sobrou dos R$ 600 desses gastos que eu obtive. Então, todo cálculo em fórmula no Excel sempre deverá iniciar com o sinal de igual. Ok, classe? Agora, qual o valor que eu tenho em mãos por enquanto? Né, o valor ao todo ali R$ 600. Então, clico na C2, o sistema já identificou como C2, cliquei no R$ 600, cliquei em cima do valor de R$ 600. Tá? Aí o sistema ali no Excel, após o sinal de igual, identificou como C2. Subtração. Subtração, sinalzinho de menos, tá? No tecladinho, tentem utilizar, gente, pessoal, o teclado aqui numérico, tá bom? Vocês já se acostumarem. Menos por quê? Porque eu gastei, vou ficar com menos, né? Então, qual que é o primeiro gasto que eu tive aí nessa relação de compras aí? R$ 150, menos a mesma técnica parecida do exercício anterior da adição, que foi com mais, agora é menos, tá? R$ 600, gastei menos, vai ser tirado 150, menos 25, menos, bem devagarzinho, tá? Vai clicando devagarzinho, 143, teve mais, ó, C3 é o 143, teve mais gastos? Tivemos mais gastos? Sim, ó, 256,20 centavos, um deles. Então, coloco menos. Menos. Pronto. C7 é a última célula de gasto. Tenho mais gasto? Não. Então, tem que colocar o sinalzinho de menos ali, a subtração. Simplesmente, eu preciso obter o resultado. Dá um Enter. Pronto. Sobrou R$ 25,80. Tá vendo? Vejam só. Aí, de repente, né, vamos supor que aqui nos meus cálculos, fazendo em casa, para ver quanto que sobrou, quanto que, né, o que eu gastei e sobrou, de repente eu acabei percebendo ali que lá na película, né, no que eu comprei lá do meu celular, não foi exatamente R$ 25
né? Exato. Teve uns quebradinhos, foi R$ 20,75. Então, eu vou colocar aqui, vou entrar dentro da célula, colocar 25,75 centavos e dar um Enter. Tá vendo que já caiu ali, ó. Sobrou agora, tá vendo? Ele já altera automaticamente. A fórmula já consegue identificar os valores selecionados no argumento após o sinal de igual. E ele já te mostra aí um novo resultado, né? Sobrou agora R$ 25,05. Tá vendo que bacana? Vamos trabalhar com um outro operador? Vamos para E1. Na E1, vamos lá. Vamos trabalhar com a multiplicação. Multiplicação. Opa, multiplicar. Ops. Multiplicação. Antes de eu pressionar a tecla Enter, tá? Eu vou vir aqui entre a coluna E e o F, tá? Vou dar um clique duplo. Aquela técnica que eu ensinei, ele já aumentou, ó. Tá vendo? Deixou aqui um vãozinho, um espaço. Isso vai facilitar para colocar centralizado. E o negrito. O negrito você pode clicar aqui ou pode dar um Ctrl E. Tá vendo ali? Ctrl E. Ok? Multiplicação. Certo? Correto. Agora, como que vai ser aqui o exercício da multiplicação? Peço para vocês na E2. Vão fazendo na prática, gente. Anotem. Vai pausando o vídeo. Tá bom? Depois tentem fazer, porque de repente algum exercício que eu passar no grupo para vocês fazerem em casa ou nas próximas videoaulas, vocês terão êxito, vão lembrar dessas ações, tá bom? Vamos lá. Multiplicação. Vamos falar aqui, eu entrei num site, tá? Entrei no site de compras via web aí, na internet e encontrei um produto que eu já queria já há muito tempo. Era uma blusa de moletom, tá chegando um friozinho aí. E essa blusa, ela tá 180, deixa eu ver aqui, R$ 185. Certo? Então, que é o valor de contabilização real, que ó, converter. Ok? Essa blusa tá R$ 185. E existem vários modelos desse mesmo valor, dessa mesma marca, achei bacana e o preço bacana. E meus filhos se interessaram. Eu falei, caramba, pai, compra para nós. Eu falei, tá bom, comprei para mim e para eles. São 3 blusas com o mesmo valor, tamanhos diferentes para a idade deles. Ok? Então, o que eu vou pedir? Nessa próxima célula, na E3, tá ok? Eu vou colocar aqui simplesmente o número 3, porque são 3 blusas, né? 3 blusas moletom. Então, eu vou colocar aqui o número 3 e vou colocar em formato de contabilização. Ele vai ser representado como quantidade. No caso, são quantidades de 3 blusas. Tá ok? Agora, eu vou deixar aqui bem chique, vou colocar aqui centralizado. Vou colocar centralizado. Agora eu preciso saber o resultado da minha compra. Eu vou pular aqui uma célula. Na E5, igual, todo cálculo em fórmula ou futuramente em função, né, deve se iniciar sempre com o sinal de igual. Igual. Qual o valor da blusa de moletom? 185. Então, eu vou clicar sobre esse valor, ok? E depois desse valor, multiplicação. A multiplicação, em alguns teclados antigos, ele vai ter ali no teclado numérico, tá? Vou apagar aqui e vou começar de novo, para mostrar ali no teclado numérico. Aqui do lado, ele vai ter um xizinho, alguns teclados, tá? Os teclados modernos da BNT2, ele vai ter esse símbolo do asterisco, tá bom? Que representa a multiplicação. Então, deixa eu minimizar aqui e vou lá começar de novo. Qual o valor da blusa? O valor da blusa é 185. Então, o Excel identificou como E2. Será multiplicado por 3 blusas. Então, vou apertar aqui o sinalzinho, né, do asterisco. Se o seu teclado tiver o xizinho, tá? É a multiplicação, você pode utilizar, ok? Mas no Excel você vai perceber, vai identificar que imediatamente vai aparecer o asterisco, tá ok? Então, R$ 185, que é a E2, será multiplicado por 3. Eu poderia colocar aqui o número 3, porém, eu vou clicar na célula onde está o número 3 como representação quantidade e vai ser a E3 para o Excel. E2 será multiplicado pela E3, quer dizer, R$ 185 multiplicado por 3 blusas. E dou um Enter. Quanto que eu vou pagar no total?
R$ 555. R$ 555, certo? Agora tenho aqui o resultado, aqui, ó, bonitinho, certo? Agora vou pedir para vocês agora pularem para G. Na coluna G vamos colocar um título chamado divisão. Divisão. Ok? Não ultrapassou, então não preciso aumentar ou nem diminuir. Eu dou um Enter, tá? Eu clico fora na célula, coloco aqui centralizado, para ficar bonitinho, negrito, certo? Lá, pronto. Como que vai funcionar a divisão, professor? O exercício para obter o cálculo aí trabalhando com a divisão. Antes de fazer aqui a divisão, como eu expliquei no Excel, abri meu teclado virtual. A multiplicação, alguns teclados antigos, vêm com xizinhos, até mesmo algumas calculadoras antigas. Tá? Agora, o asterisco em teclados modernos da BNT2 e a própria Excel vai marcar ali como asterisco representado a multiplicação. E a divisão é a barra, tá? É a barra. Onde em alguns teclados antigos você vai encontrar lá com pontinho, barrinha, né? Um hífen, um outro pontinho debaixo de um pontinho, como símbolo todos conhecem da divisão. Então, do nosso Excel aqui no teclado, a barrinha, tá? Vai ser a divisão. Então, deixa eu voltar aqui. Divisão, como que vai funcionar? Bom, qual foi o total de gastos das 3 blusas encontradas que eu adquiri na internet, né? As blusas de moletom. O total deu 555, professor. Foram 3 blusas, no valor de cada uma delas R$185. Correto. Bom, como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, uma técnica bem bacana. Vou colocar aqui, ó, igual. E não vou fazer um cálculo. O igual, ele vai permitir que eu busque algum valor em outra célula. Como assim, professor? Por exemplo, eu poderia digitar aqui, qual que é o valor que eu gastei? Tá? 555. Eu poderia colocar esse valor aqui, 555, e converter ele em moeda. Porém, vou fazer esse truque aqui, essa ação de buscar através do sinal de igual outra célula sobre a planilha. Igual, qual que é o valor do total da multiplicação da compra? 555, professor. Daí 5. Então, clique sobre ela. Quando você clicar nesse valor, vai aparecer o que ali? E5. E quando você der um Enter, vai aparecer o mesmo valor que está aqui. Certo? Olha lá, que bacana. Agora, o que o professor pretende fazer? É a divisão. Tá? Lá no site, ele vem informando que parcela, tanto no carnê, ou no crediário ali da loja, quem tem crediário, então eu vou parcelar no meu cartão de crédito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular aqui uma célula, vou colocar aqui, pular uma célula não, aqui na célula de baixo, eu vou informar qual será a quantidade de parcelas. Parcela até em 12 vezes sem juros, ótimo, mas eu vou parcelar apenas em 6 vezes, então eu vou colocar aqui o número 6. Tá? E vou dar um Enter, aqui para ficar chique, bonito, vou colocar centralizado. E pulando uma célula na G5, vou obter o resultado. Toda a fórmula executada em cálculo sobre valores na planilha, sempre o sinal de igual. Igual, o objetivo é quanto que eu vou pagar por mês as 6 parcelas no valor de 555 dessa blusa. Simples. Clico no valor da minha blusa, o total da minha compra. Lembram qual é o símbolo utilizado para divisão? Divisão é a barra. Então, pressionando ali no teclado numérico, barra, informe para o Excel agora. Qual é a célula que tem o número de parcelas? 6. Poderia ter digitado ali 6. Aqui, eu poderia colocar o número 6. Porém, não. Vou clicar sobre esse valor, que é o 6. E para o Excel é a G3. Então, igual G2 barra dividido G3. Seria R$ 555 dividido em 6. Quanto que eu vou pagar por mês entre 6 meses? R$ 92,00. Dá um Enter, correto? R$ 92,50. Ok, gente? Vamos supor que eu não finalizei a minha compra, tá? Então, se de repente eu decidir, eu quero em 10 vezes, tá? Se eu vier aqui onde está esse número 6 e alterar para 10, vejam só, a fórmula vai obter o resultado, alterar automaticamente sobre o valor da planilha. Tá vendo como é simples, fácil? É como o Excel lá na apostila de vocês, né? Como eu já informei no início da aula, ele vem ali informando a planilha do Excel, né? A planilha é uma planilha eletrônica de cálculos que oferece inúmeros recursos.
permite ao usuário facilidade, rapidez no manuseio de planilhas. Então, só basta o quê? Basta que a pessoa com informações corretas, né, de aprendizado, obtenha essas informações e coloque em prática. Como? Treinando, estudando, tanto a parte teórica quanto a teórica e a prática. Dica, qualquer programa que vocês estiverem fazendo, mesmo simples, é um treinamento, uma atividade de professor, ou seja, o seu trabalho, sempre salve no decorrer da atividade. Então você acione aqui um Ctrl B de bola, escolha um local que vai ser salvo o arquivo, né? Vou abrir aqui uma pasta chamada, cadê aqui, ó? Vou abrir uma pasta chamada aulas e vou abrir uma pasta chamada Excel e vou colocar aqui, ó, primeira aula de Excel, correto? Eu escolhi um destino para ser salvo, né? Determinei um nó e estou salvando o arquivo, tá? Ah, mas não concluiu o trabalho, professor, não concluiu. Sempre, imagina você está lá na metade do seu trabalho, né? Tá no computador, caiu a energia, travou o sistema, né? Então, sempre que você julgar necessário, salva o seu arquivo. Vamos dizer que não concluí ainda, então eu salvei aqui um determinado tempo, passou 10 minutos, 15 minutos da minha atividade, salvei. Vou dando continuidade, coloco isso, coloco aquilo, vou lá, Ctrl B de novo. Quando você apertar o Ctrl B, ele não vai abrir a janela salvar como, ele já vai salvar aqueles complementos, alterações feitas no programa. Agora, caso venha você, eu preciso mudar de destino ou alterar o nome do arquivo, aí você vai apertar a tecla F12 do seu teclado, onde você vai, aqui ó, como a minha está mostrando, você vai poder alterar o nome ou o destino que vai ser salvo, certo? Então fica aí a dica, tá? E a dica é também training, tá bom, gente? Então, em breve estaremos aí com outras aulas. Até a próxima aula, se Deus quiser.